bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma receita. E eu escolhi uma receita maravilhosa, uma receita de biscoito de leite condensado. Então, para fazer essa receita, eu preciso de alguns ingredientes. 100 gramas de manteiga, aqui. Vou precisar uma gema, aqui. Vou precisar de uma pitada de sal, aqui, o sal. Vou precisar de 180 gramas de amido de milho. Vou precisar de 120 gramas de trigo, farinha de trigo. E vou precisar de meia lata de leite condensado para produzir essa receita. Então, o primeiro passo, misture em uma tigela a manteiga. Ok, vamos fazer ao vivo essa receita. Vocês vão fazer uma receita na sua casa de livre escolha, ok? E depois vai compartilhar com sua família. Para produzir essa receita, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de um adulto, porque a gente vai ter que mexer com forno, manipular produtos, né? Produtos de alimentício, muitas vezes a gente vai precisar. Então, eu vou precisar misturar na tigela a manteiga com leite condensado. Então, se é meia, eu só vou colocar a metade, ok? Então, a metade do leite condensado. Então, eu coloquei a metade. Primeiro passo, a manteiga com leite condensado. E o que mais? E a gema, uma gema, mais a pitada de sal. Então, eu vou pegar isso aqui e misturar, ok? A manteiga com o leite condensado. Mistura bem, viu? Mistura bem. Mistura. Em seguida, coloca o quê? A caixa de amido de milho, né? Que é a maisena, tem 200 gramas. Então, eu só vou colocar 180. Aí eu vou deixar um pouquinho no fundo da caixa para que eu possa aproveitar melhor. Pronto, 180 gramas. 180 gramas. E vou colocar o amido de milho e misturar, ok? Misturar bem. E aqui eu estou fazendo o biscoito, ok? Então, mistura bem. Gostaram da receita? É maravilhosa e saborosa. Aí agora, misturou, aí você vai colocar a metade da farinha de trigo, metade, ok? Metade de 120 gramas, 60 gramas, vai ir acrescentando aos poucos, ok? Para que o biscoito fique bem gostoso. Eu tô misturando, né, com esse manipulador de bolo. Ok? Aí misturei com os 60 gramas e agora a outra 60 gramas do trigo. E veja que vai já ficar o ponto do biscoito. Então, eu vou misturando. Agora a gente vai começar a misturar com a mão, ok? A mão tem que estar limpa, tá? Então, misturando com a mão, vamos precisar. Se ficar ainda grudando, eu vou precisar acrescentar mais o restante do amido de milho. Foi o caso dessa receita. Então, vamos lá.
Então, vai misturando com a mão. É uma receita bem fácil. Ok, meus amores? Então, na sua casa, você vai fazer isso. Escolher uma receita da sua preferência. A minha receita da minha preferência é o biscoito de leite condensado. Vocês viram aqui os ingredientes: 100 gramas de manteiga, uma gema, uma pitada de sal, 180 gramas de amido de milho. E se você perceber que às vezes a manteiga, muitas vezes o ponto ele demora para fazer o biscoito. Então eu vou precisar de mais um pouquinho de trigo. Mais um pouquinho. Então eu vou precisar colocar mais um pouquinho de trigo. Mais um pouquinho de trigo ou maisena até dar o ponto. Ok? Então, ó, já tá começando a saltar. A massa já começa a saltar. Quando essa massa começa a ficar soltinha, né? Soltando do fundo, o ponto é soltar do fundo. Eu vou fazer o quê? Bolinhas. Ok? Fazer bolinhas. Enrolar com a mão. Ele ainda não tá no ponto. Aqui eu vou precisar colocar mais farinha de trigo, até ela dar um ponto de soltar. Então, eu vou primeiro, depois que eu fizer essa receita, quando ela começar a soltar do recipiente, eu vou fazer bolinhas e com o garfo eu vou fazer, vou passar o garfo no meio da bolinha e vou achatar um pouquinho aquela bolinha do tamanho de uma bola de gude. As bolinhas tem que ser do tamanho de uma bola de gude, porque elas vão crescer e os biscoitos vão ficar um pouquinho grandinho, gordinho, ok? Então, façam essa receita, convide um amigo, pode convidar um amigo para comer, provar esse biscoito, já que como a gente está vivendo um tempo de pandemia, você manda esse biscoito para entregar a um amigo ou comer com sua família. Né, ou fazer um suco bem gostoso e comer com esse biscoito. Vocês gostaram da atividade de hoje? Então não é fácil essa receita? E agora eu vou precisar terminar essa receita sozinha. Então você pesquise, peça a mamãe, o papai, peça um adulto que está te ajudando a fazer a receita, que vai te ajudar a fazer essa receita. Peça a ele para junto com você fazer a receita que você escolher. Então, tchau, meus amores. Até a próxima aula, se Deus quiser. Alô, mamãe, papai, cuidador. É com você que eu quero falar nesse momento. A nossa aula de hoje foi como planejar uma receita e executar. Então, foi maravilhosa a nossa aula. Então, seu filho, com a sua ajuda ou com a ajuda de um adulto, vai realizar essa receita. Que essa atividade tem como objetivo permitir que a criança ou adolescente desenvolva competências e habilidades para atingir o nível de independência das funções cotidianas. Então, envolva seu filho, o seu aprendente, nas atividades da vida cotidiana. É importante para que ele possa desenvolver a autonomia. Tchau, um grande beijo.